folga, boate, um monte de gente, ingresso. Parabéns pra vocês todos aí. Cambada de Zé Ruela, jogadorzinho medíocre. Família que tá lá. Cadê? Não vai mostrar as famílias, não? Não vai mostrar as esposas, os pais. Não vai mostrar o pai do Neymar, com a namorada. Não vai mostrar os filhos. Não vão mostrar aí da televisão. Vocês não vão mostrar aí a Virgínia. Festa, relógio. 2 dias de folga. Danilo foi convocado antes. Casimiro. Igor Thiago. Cadê o Igor Thiago? O Ibanhes. Como é que pode? Vocês da Globo, vocês fizeram matéria falando que o Matheus Cunha era o cara, que não sei o quê, que o Douglas Santos, que os caras eram muito pica. E aí, vocês não vão falar nada? Aí vem o otário do Neto aqui falar pra tomar pau aí do monte de gente. E o Neymar? Chorando, se autoflagelando dentro do campo de novo. E aí? Não vai fazer porra nenhuma ninguém. Folga, boate, um monte de gente, ingresso. Parabéns pra vocês todos aí. Em quem vocês acreditam quando fala de futebol? No craque Neto ou neles aqui? Em quem que puxa o saco, faz média com o jogador, faz média com o filho, com o pai, com o fulano, na hora que perde o jogo, na hora que ganha. Em quem que vocês confiam? No craque Neto, que tá aqui na Rádio Bandeirantes e que fala a verdade, e que muitas vezes eu erro pra caramba, mas nesses caras aqui que vocês vão acreditar? É neles que vocês acreditam? Tá bom, se vocês acreditar nele, nós vamos ganhar a Copa do Mundo ainda. Eu acho que vai entrar na FIFA, a FIFA vai cancelar esse jogo e aí nós vamos ganhar. Há quanto tempo eu falo que esses caras são uma vergonha jogando futebol, rapaz? Sem puxar o saco desses caras. Aqui, ó. 7 gols. 7 gols. É isso só. Um abraço pra vocês todos aí. Mete o pau em mim, porra. Amplamente assustado, negativamente falando, com a postura insossa e covarde da seleção brasileira ao jogar futebol em New Jersey neste domingo. Eu nunca vi um time tão sem personalidade e tão passivo a um jogo lento em diversos momentos, a um jogo que simplesmente em nenhum momento se mostrou agressivo, que nitidamente queria jogar por uma bola e que sabia exatamente que ao conseguir essa uma bola cantada, que já era desde o começo do jogo, quando abre o placar e que por isso aqui, por um impedimento, não tinha sido validada, essa equipe mentalmente ganharia o jogo. Noruega parecia, para aqueles que hoje jogam videogame, sabe quando você vai no joguinho no FIFA, né? E você coloca no modo easy, que o time fica tocando a bolinha, andando pra lá, pra cá, e o outro time fica parado esperando você sair driblando e tal, sabe? Modo easy, pra você começar a gostar do jogo e brincar de futebol virtual. Era exatamente o modo do Brasil contra a Noruega. O Brasil era modo easy contra a Noruega, que andava pelo campo. A Noruega trotava pelo campo os seus passes. A Noruega não acelerou o jogo um minuto sequer. E sabendo de uma condição, de um estilo de jogo que lembrava futebol dos anos 50, 40, pressão do Brasil a quilômetros de distância, a Noruega tocando bolinha, zagueiros saindo no meio de 2, 3 atacantes do Brasil, sem nenhuma interferência, sem nenhuma intercorrência de meio campo. Um Brasil aberto, um Brasil espaçado, que era tudo aquilo que falávamos no pré-jogo em relação à escala. E olha que o Martinelli nem foi tão mal. A questão não foi o Martinelli, a questão foi a falta de pressão, a falta de personalidade. E me desculpe o termo que eu vou usar, a falta de tesão para querer jogar o mínimo de futebol. Eu nunca vi uma seleção tão insossa em campo. Um time sem graça, um time sem sal e um time sem alma, que foi tentar acordar para o jogo quando estava 2-0 para a Noruega, faltando 5 minutos para acabar. Uma eliminação merecida de um time que
em vários momentos que teve a bola cantada, a caçapa do jogo para matar, desperdiçou. Pênalti do Bruno Guimarães, que quis inventar, mais uma vez, sambadinha, paradinha, o modo insuportável. Num jogo como esse, é canudo, meu amigo. Resolve o jogo. O Endrick também, do qual eu tenho um grande carinho, um grande afeto, perdeu o gol que atacante em Copa do Mundo não pode perder. E não importa a idade, perdeu um gol. Porque com a mesma idade dele, por exemplo, o Mbappé estava sendo campeão do mundo em 2018 com a França. Então, eu não vou colocar o modo idade, eu vou colocar o modo preparo, maturidade para aquele instante. Ele perdeu o gol. Perdeu o gol, é verdade. Mas não é só personificar a derrota do Brasil. Seria muito injusto personificar no Endrick ou no Bruno Guimarães. Aliás, o Bruno Guimarães fez uma grande Copa do Mundo, diga-se de passagem. E que eu não teria tirado no jogo, inclusive. Para mim, a Copa do Mundo do Brasil se passa pela falta de atitude, pela teimosia e do panelismo do senhor Carlo Ancelotti, que poderia ter feito muito mais com a seleção, que não foi por falta de aviso, que se falava de meio campo, que se falava de estrutura tática, que se falava do estilo de jogo da seleção brasileira, que no primeiro teste real que ela teria, se complicaria com o nível de futebol apresentado na Copa do Mundo. E o que vimos hoje, de novo, foi uma esculhambação em termos de personalidade. Um time que aceitou a Noruega trocar passes durante 80%, 90% do jogo, sem sequer ser incomodada por uma marcação. Futebol moderno? Essa atitude do Brasil, Vitor Boni, nada mais a declarar. Mereceu perder. Facinca, vamos voltar lá para os Estados Unidos. O nosso Thiago Asmaro Pilhado voltou aqui para participar do nosso Canelada e prosseguir falando sobre essa derrota da seleção brasileira, a eliminação do técnico Ancelotti. Olha, eu discordo um pouco do Facincani, tá? Eu não achei o jogo da seleção brasileira ruim, não. Não achei. Só que não fazem gol, porra. O Brasil não faz gol. Porra, você chega. Você tá jogando contra um time que é forte. Você cria chance. Aí, porra, o Endrick perde um gol cara a cara. O Casimiro tem um gol na frente dele. Ele chuta pra fora em vez de chutar direito ou cruzar a bola. O pênalti, o Vinícius Júnior passa a bola, o Bruno Guimarães cobre, ele não é um exímio cobrador de pênalti. Então, me desculpa, eu não achei o jogo da seleção brasileira ruim até o gol da Noruega. Agora, é de se ficar puto mesmo. Tira o time do jogo. Você criar, não fazer. Todo mundo sabia. A gente falou no programa que era muito provável que o Haaland fosse fazer um gol. Era muito provável que o Haaland fosse fazer um gol. Então, a gente teria que fazer. E aí falar que, não foi um bom jogo. Minha opinião é tirar a responsabilidade de quem tem que ser responsabilizado por essa eliminação. O Endrick, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Cara a cara. Era só ele e o goleiro. O Vinícius Júnior, que passa a bola pro Bruno Guimarães e tinha que chamar a responsabilidade. Ele é o jogador pica dessa seleção brasileira. E o Casimiro, pô, que de novo fica devendo. Cara a cara com o goleiro. Eu tava do lado dos lances do Casimiro. Foi do Casimiro, eu tava do lado. Tava de frente pro gol, gente. Ou ele batia, ou ele rolava. O Neymar ficou desesperado. Então, eu acho que dizer, o Brasil foi apático, você acaba esquecendo, pra mim, os verdadeiros responsáveis por essa eliminação. Não dá. O 9 de seleção brasileira não pode perder um gol como aquele. Foi do meu lado esse também. Eu lembrei. Eu já tava comemorando o gol. O Endrick tinha acabado de entrar, o Vinícius Júnior deixou ele na cara do gol. E eu sei que vão me xingar, vão dizer, quer queimar o menino. Então vai pra casa daquele lugar. Se eu não posso comentar um jogo, se eu não posso falar que um atacante de seleção brasileira não pode perder um gol como aquele. E pra quem fala, se quiser falar, clubismo, eu tô falando do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tinha que pegar a bola. Vinícius Júnior pecou também, é jogador grande, caralho. Ele tem que pegar a bola, tem que botar debaixo do bracinho. Quem bate sou eu. Eu tenho 4 gols na Copa do Mundo. Eu tô brigando pra ser um dos melhores jogadores dessa Copa. Então, pra mim hoje, Casimiro, que já tava muito mal numa Copa, o Bruno Guimarães, coitado, vai entrar nessa, porque chamou a responsa e perdeu. Agora, Endrick e Vinícius Júnior tem que ser cobrados.
Tem que ser, não dá. Perder um gol, como foi perdido, num jogo de mata-mata, de Copa do Mundo, sabendo que tem o Haaland do outro lado, e não pegar a bola para cobrar um pênalti, repito, Messi pegaria, Haaland pegaria, Harry Kane pegaria, Cristiano Ronaldo pegaria, os grandes pegariam a bola para bater. Como o Neymar fez também. Pegou, me dá, eu vou bater. Então, eu acho que faltou isso. E antes que digam, clubismo, que é insuportável, mas eu tô cagando também, para mim, esses dois hoje têm que ser criticados. E eu acho que o Brasil, até a desgraça do gol do Haaland, foi melhor em campo. Do jogo do Brasil, a proposta do jogo do Carlo Ancelotti, ela não combina com a seleção brasileira. O Brasil não é isso, a seleção brasileira não é isso. Ah, mas se ganha, aí você pode mudar o discurso. Não ganhou, então confirma a tese de que jogar sem a bola não é a natureza do futebol brasileiro. Dar a bola para o adversário e não saber o que fazer com ela, como a gente viu no jogo contra o Japão no primeiro tempo, não é característico do futebol brasileiro. Mas esse é o estilo de Carlo Ancelotti. Nós alertamos aqui na Jovem Pan quando ele foi contratado. O Brasil vai ser um tipo de transição. Falamos isso lá atrás, tem mais de um ano. Porque é assim que ele trabalha. Renovar o contrato por mais uma Copa do Mundo. É um técnico vitorioso, pode montar uma equipe vencedora, vai ter tempo para isso, mas achei o trabalho muito aquém. Foram 6 dias de intervalo entre o jogo do Japão e o jogo contra a equipe norueguesa. 6 dias. Um dia seguinte ali, uma folguinha e tal, normal. 5 dias de treinamento. Gente, não mudou nada. O Brasil não assumiu o controle do jogo em nenhum momento. Fica com a bola, Noruega. Vê aí, eu vou tomar de você, vou tentar fazer o gol. Todo mundo sabia que ia ser isso. É um repertório paupérrimo. Paupérrimo. E morreu abraçado por Neymar, que nem deveria ter ido. E a cena patética para fechar, da pior maneira possível, a participação brasileira nesse Mundial, é a cobrança do pênalti, o goleiro Leland e o Neymar se provocando, que é normal do jogo, e o Neymar, ao invés de se preocupar e dar a saída o mais rapidamente possível, para ver se podia ter mais um ataque, até teve, né? O brasileiro jogou uma bola na área, e quem sabe o milagre do empate, ficou discutindo com o goleiro que riu ali, a centímetros do seu próprio rosto. O goleiro riu. Esse foi o desfecho, gente, da seleção brasileira. O Neymar marca o gol na Copa do Mundo, fica na estatística, marcou em 4 Copas, essa coisa toda, ele, Pelé, sei lá mais quem, sei lá se mais alguém. E daí, amigo, para nada serve isso. A cena, essa foto certamente vai estar nos jornais, vai estar nos sites, vai estar estampada em todos os lugares. O Neymar discutindo ali, falando alguma coisa para o goleiro norueguês, e o goleiro rindo, porque estava 2-1 para o time nórdico, que despachou o Brasil. Vamos lá, 2006... França, 2010, Holanda, 2014, 7-1 Alemanha, 2018, Bélgica, 2022, Croácia, 2026, Noruega. Cada Copa um europeu é ao gosto da seleção brasileira. E não repetem, hein? Não repetem. França, vou repetir, França, Holanda, Alemanha, certo? Bélgica, Croácia e Noruega. 6 seleções europeias eliminaram o Brasil nos últimos 20 anos em Copa do Mundo. Isso não é coincidência, amigos. Isso não é coincidência. E a simples contratação de um técnico europeu, italiano, não é o bastante. Tem muita coisa para se discutir sobre o futebol brasileiro, formação e tudo mais. Os jogadores, na minha opinião, um errou, outro perdeu. O Vinícius Júnior não tem que bater pênalti, nem no Real Madrid. Ele perdeu 4 em 14. 29% de pênaltis ele errou. Ele é mau cobrador de pênaltis. Não bate bem. Até quando acerta, bate mal. Vamos ver na coletiva o que o Ancelotti vai falar sobre isso, né? Se ele escolheu o Bruno Guimarães, que pode ter treinado, pode ter batido bem no treinamento, não sei como é que funcionou isso aí. Ele que vai poder explicar se alguém fizer a pergunta na coletiva daqui a pouco. Mas quem bateu, perdeu, paciência, fez uma ótima Copa, jogou muito bem, Bruno Guimarães, acontece. E o Endrick foi um passe do próprio Vinícius, que ele ficou na cara do gol, tinha acabado de entrar, estava frio, perdeu um gol que ele não costuma perder. Acontece, paciência. O Odegaard também perdeu o gol, cara a cara com o goleiro, poderia ter feito também, chutou mal, chutou em cima do Alisson. Então, do ponto de vista norueguês, também pode-se falar a mesma coisa. Enfim, o Brasil perdeu porque foi mal treinado, gente. Foi mal treinado, foi mal preparado, o trabalho do Ancelotti ficou aquém. Ele vai ter agora tempo para fazer um trabalho melhor e que ele consiga fazer para a gente poder aqui elogiar. Mas o trabalho dele não foi bom, eu estou falando isso já há algum tempo, e para mim, ele morreu abraçado com o Neymar. Levou o Neymar. Quando entra o Neymar, o time do Brasil acaba de uma vez por todas. E aí, agora vocês vão me dar razão? Não me venham me chamar de oportunista, hein? Por favor. Eu venho falando há 4 anos, no ciclo de Copa do Mundo, da seleção da CBF. Eu venho falando do trabalho do Ancelotti, que com todo respeito, achei que era só um teimoso com sorte. Mas é um burro com sorte mesmo. Mas ninguém é burro que ganha o que ganhou. Em clubes e na seleção. Um ano de trabalho para você preterir jogador, para você
ter um time mal treinado, para você apostar em jogador que não consegue andar e respirar ao mesmo tempo. E eu não vou jogar só a responsabilidade dos atletas. O Carlo Ancelotti e a sua comissão péssima tem muita culpa no Cartola. O Brasil passa mais uma grande vergonha na sua história, cair numa fase de oitavas de final. E ó, não foi nem para uma seleção da primeira prateleira. Então parabéns aos envolvidos, parabéns à seleção da CBF, parabéns aos jogadores que não têm um pingo de identificação com o Brasil, com o brasileiro e com o nosso futebol. E parabéns ao Carlo Ancelotti, né, que de presente vai ganhar mais um ciclo patético, burro com sorte mesmo. Ancelotti errou muito, mas não é muito nessa Copa do Mundo. E você não falou nada. Usar o Neymar só nesse jogo. Agora, nós não temos jogador melhor que o Neymar, cacete. Qualquer lugar do mundo preservaria o Neymar. Um técnico tem a obrigação de montar um esquema para preservar o seu ídolo, o seu melhor jogador. Como o Haaland jogou lá. O time jogou pro Haaland, esperando uma ou duas bolas. E aqui no Brasil, você é muito bom, é descartado. Os técnicos brasileiros estão vendo aí. Se fosse um técnico brasileiro, vocês estão arrebentados com o técnico brasileiro. A imprensa não fala nada, porque vocês são subservientes dos europeus. Vocês querem o Brasil como futebol europeu. Nós não vamos ser europeus. Nós precisamos de driblar, fazer coisas diferentes. Jogar contra a Noruega, um time fraco pra cacete, e nós ficamos 90 minutos defendendo contra a Noruega. Aonde já se viu isso? O Brasil defender, ter posse de bola, a Noruega 65% e o Brasil nada, porra. Será que vocês não têm consciência disso? A imprensa não consegue ver essa merda? Que o Brasil jogou com medo da Noruega, porra. Como é que vocês querem alguma coisa com o Brasil, porra? Se vocês estão acabando com o Brasil. Esses últimos 28 anos, a gente tem sofrido bastante, né? Em algumas Copas do Mundo que a gente foi eliminado, a gente até jogou melhor do que a gente jogou essa partida de agora. Nós fizemos, né, os comentários em relação a esse jogo da rotação, né? Eu fiz questão aqui de salvar um número aqui, por exemplo, passes concluídos da partida, 581 passes concluídos por parte da Noruega e 291 passes concluídos pela seleção brasileira. Com esses números aqui, a gente mostra o que foi o jogo, o que refletiu dentro do jogo. Muita liberdade a seleção da Noruega teve. O Brasil em nenhum momento tirou a Noruega da zona de conforto. Eu sempre falo nos meus comentários que não é você perder o jogo, porque o resultado, ninguém controla resultado, né? Mas você precisa vender caro, né? A gente acabou de ver nessa semana aqui a Argentina e Cabo Verde jogando. Olha o quanto a Argentina teve que se esforçar para vencer o jogo, porque Cabo Verde foi ali, insistente, tirou a Argentina da zona de conforto. O Brasil em nenhum momento conseguiu fazer isso. Eu imaginei que com a entrada ou as entradas nesse caso, né, de Danilo Santos, do Endrick, a gente conseguiria mudar essa rotação, mas o jogo continuou da mesma forma. Vamos entender na coletiva do Ancelotti qual foi a estratégia, né, não só do primeiro tempo, mas também a do segundo tempo, porque eu imaginei que no segundo tempo, principalmente, o Brasil voltaria com um pouco mais de ânimo, um pouco mais de uma rotação diferente, um pouco mais de intensidade, e a gente infelizmente não conseguiu ver isso, eu pelo menos não vi isso. Então a gente perdeu hoje porque a Noruega jogou melhor. Foi porque a Noruega criou mais oportunidades, porque a Noruega, passou por cima, jogou com muita intensidade. Não, a Noruega fez um jogo extremamente confortável desde o início do jogo até o final. Resultado do jogo tá aí. O Haaland deve ter tido aí, 3 oportunidades, guardou 2 e o Brasil tá fora da Copa do Mundo.